Na cidade de São Paulo, está localizado o edifício Praça da Bandeira. Um enorme prédio empresarial, que foi construído há muitos anos, e que é considerado como um dos lugares mais assombrados do país. Antigamente, no local onde o prédio foi construído, era o lugar onde escravos eram castigados e torturados. Só que anos depois uma casa foi construída, onde ocorreu um assassinato terrível, em que um rapaz tirou a vida de sua mãe, e também das duas irmãs, jogando os corpos dentro de um poço da propriedade, em seguida tirando a própria vida, logo após ter sido descoberto pelas autoridades. Um tempo depois, no ano de 1969, foi iniciada a construção do edifício Joelma, sendo concluída no ano de 1972, funcionando normalmente até o ano de 1974, que foi quando ocorreu um incêndio devastador. Esse incêndio foi causado por um curto-circuito em um dos andares do edifício, que se espalhou rapidamente por quase todo o prédio, levando a vida de quase 190 pessoas, e deixando mais de 300 pessoas com sérios ferimentos. Só que entre todas as pessoas que perderam a vida no incêndio, 13 delas tentaram fugir pelo elevador, que infelizmente parou no meio do caminho, matando-as carbonizadas dentro dele. O estado dos corpos destas pessoas estava tão grave, que não foi possível reconhecê-las, e elas foram enterradas juntas em um cemitério local. Anos depois, o zelador deste cemitério começou a ouvir gritos pedindo por ajuda, e que pareciam estar vindo de dentro dos túmulos destas 13 pessoas. Após saber da história, o zelador resolveu jogar um pouco de água em cima de seus túmulos, e para sua surpresa, os gritos do nada pararam completamente. Depois do incidente, o edifício Joelma foi reconstruído, mudando de nome para Edifício Praça da Bandeira. Porém, funcionários que trabalham no local relatam até hoje que coisas muito bizarras acontecem por lá, como sons estranhos, carros que se ligam sozinhos, portas que se abrem por conta própria, e até mesmo aparições assustadoras de fantasmas. Só que agora vou lhes mostrar algo extremamente perturbador. No ano de 1979, foi produzido um filme chamado Joelma, 23º Andar, contando a história de uma das vítimas que morreu no trágico acidente. Só que os atores, e também as pessoas que trabalharam na produção, disseram que coisas inexplicáveis ficavam acontecendo, mas o que quero mostrar a vocês, se trata de uma foto tirada durante as gravações. Uma foto assustadora, já que nela, há isso. O rosto de uma pessoa aparece na foto. Uma pessoa que, segundo quem estava lá no momento, não estava com eles. Seria isso a aparição de uma das vítimas desse trágico incêndio. No início do século XX, um homem construiu uma bela casa para ele e sua esposa, só que infelizmente, ele veio a falecer pouco tempo depois. Sozinha, a viúva transformou sua casa em um lugar onde pescadores e viajantes podiam passar a noite, e entre eles surgiram rumores de que a viúva era frequentemente visitada pelo fantasma do seu falecido marido. Hoje a casa pertence a outro casal, que reabriu a propriedade como um restaurante. No entanto, os novos donos são céticos, e não acreditam no paranormal. É claro, até que coisas estranhas começaram a acontecer. Eles ouviam barulhos estranhos, copos e talheres caíam sem explicação, e até mesmo clientes,
que misteriosamente ficavam trancados dentro do banheiro. Inclusive, funcionários também relataram já ter visto uma figura alta e sombria, vagando pelo restaurante. Com todas essas histórias assustadoras, um grupo de caçadores de fantasmas foi até o local, para fazer uma investigação durante a noite, à procura de ocorrências sobrenaturais. Oh my God! Did you just see that? Holy Se tudo isso não fosse assustador o suficiente, algo mais bizarro ainda iria acontecer. Anybody up here that wants to say hello? Make their presence known to us? You know what? I really would love to see the tall guy tonight. Yeah, is the tall guy here? That's them. So is there anybody up here that wants to say hello? Make their presence known to us? You know what? I really would love to see the tall guy tonight. Yeah, is the tall guy here? That's them. Do you hear a whirling noise? Uma figura sinistra parece estar se movendo silenciosamente ao fundo, sem que os investigadores percebam na hora o que está acontecendo de errado, vendo apenas quando revisaram as gravações um tempo depois. Mas será que isso que eles viram era realmente um fantasma? Uma coisa inexplicável vista por muitas pessoas, às vezes é diagnosticada com histeria em massa. Mas quando essa coisa é registrada em vídeo, não podemos negar sua existência. Em fevereiro de 2012, algo misterioso ocorreu em um pequeno vilarejo localizado na Costa do Marfim, onde diversas pessoas dizem ter testemunhado um verdadeiro milagre. Na gravação, vemos de início um grupo de pessoas observando o que parece ser uma luz forte vindo do sol, através de algumas árvores altas. Só que depois de um tempo, em meio àquela luz intensa, surge uma figura misteriosa, muito parecida com a silhueta de uma pessoa. Funcionários do governo tentaram minimizar o acontecido, dizendo simplesmente que não era nada.
Só que os moradores locais que presenciaram o ocorrido, dizem se tratar de uma aparição divina, e que a silhueta saindo da luz pertencia à Virgem Maria, que se revelou para a população empobrecida da região, como uma imagem de esperança. Dias depois, outro ocorrido misterioso aconteceu no mesmo vilarejo, que foi presenciado novamente por várias pessoas. Um enorme feixe de luz apareceu no céu em plena luz do dia, deixando mais uma vez o povo completamente espantado. Uma coisa é certa, quer você acredite em milagres ou não, o que esses moradores viram naquele dia, com certeza é algo que não tem explicação. No ano de 2016, um grupo de jovens estava em seu veículo passando por uma estrada na Rússia, quando começaram a fugir de algo, ou alguém realmente grande. A filmagem é difícil de decifrar, devido à instabilidade e à baixa resolução das imagens. Mas podemos ver o que parece ser uma criatura humanoide, tentando alcançar o carro, enquanto ouvimos os jovens conversando e gritando, aparentemente aterrorizados com o que os persegue. Его не видно! Его не видно! Он стоит, он знает, что мы снимаем. Он идет туда, нет! Не подходи! Леша, едь! Ну как, где он? Погоди, стой! Снимай! Снимай! У тебя зум, есть зум? Прибавь изображение побольше, можешь? Могу. Двумя пальцами. Прибавила. Я поближе подойду. Смотри. Соня. Вчера он же, по-моему, был, да? Ага, это он. Он что-то странно бежал. На четвереньках. Он идет! Он бежит! Он встает! Что за хуйня? Что, ты не можешь ехать? Лёш! Леша! Леш! Окно закрой, не выходи, Лёша! Не паникуйте вы сейчас. Леш! Окно закрой! Он бежит! Леша, окно закрой! Он идет! Леш!
Он бежит. Аделина, А? открой, пожалуйста, окно и телефон сними, чтобы четко было. Он все равно нас не догоняет, он медленнее идет. И вот снимай, да, вот так вот. Все окей, давай, снимаю. Только главное едь. Он упал. Он упал. Após assistir à gravação, um cientista russo junto à sua equipe de pesquisas, visitou o local onde ocorreu a misteriosa aparição, e ao chegar lá, encontraram evidências na floresta de uma criatura semelhante a um pé grande. Enquanto há pessoas que dizem que os jovens não viram absolutamente nada, e tiveram alucinações. Sem dúvida o vídeo é impressionante, e o mais surpreendente é que os cientistas estão investigando o caso. Mas com certeza, não é uma alucinação, já que o vídeo mostra claramente que algo realmente os perseguia. Agora não podemos afirmar se um pé grande ou não, e possivelmente nunca saberemos a verdade. Mas no que você acredita? Será um verdadeiro pé grande, ou você tem outra explicação? Em um lugar da Romênia, está localizada a Floresta Oiabaciu, uma floresta enorme e assustadora, que é conhecida por ser um lugar extremamente assombrado. Lendas sobre essa floresta contam histórias sobre um pastor de ovelhas, que desapareceu misteriosamente junto delas dentro da mata, para nunca mais serem vistos. Há também a história de uma jovem garota, que um dia entrou na floresta, e que também desapareceu sem deixar vestígios. Só que essa história é diferente, pois a garota reapareceu estranhamente após 5 anos, sem lembrar de absolutamente nada. Uma mulher que grava vídeos de suas viagens pelo país, fez gravações em diversos locais diferentes, e um deles foi exatamente essa floresta, onde ela decidiu explorar o lugar no cair da noite, completamente sozinha vagando pela mata. Só que após alguns minutos lá dentro, ela começou a ter a estranha sensação de que não estava tão sozinha quanto pensava. Honestly, I'm terrible. What the hell is going on? Okay. A mulher começou a ouvir barulhos de passos pela mata, como se algo estivesse se aproximando. Ela então sai de lá o mais rápido possível, voltando para seu carro sã e salva. Mas há algo muito estranho na gravação, que ela nem sequer tinha notado. Okay. Basically they told me that the legend says that a shepherd went into the forest with the sheep and he never came out. That's the actual legend, and that's why this forest has this fame of the most hunted, because he went in and he never came back. And yes, you saw the footage with the sheep that's dead. That's a skull. Pouco antes dos passos começarem a ecoar pela mata, uma figura sombria pode ser vista ao fundo, observando a mulher em meio à escuridão.
Ou seja, será que essa floresta é realmente assombrada? Ou essa misteriosa figura não passa de alguém tentando assustá-la? Veja esse vídeo e muito mais no canal dessa mulher corajosa. Em um estado americano, está localizada a Biblioteca Willard, uma biblioteca que foi construída inicialmente para ser uma faculdade durante o século XIX, e que muitos dizem ser um lugar extremamente assombrado. Essa biblioteca possui um grande acervo de livros históricos, possuindo também uma incrível estrutura gótica vitoriana, sendo uma das construções mais antigas do estado de Indiana. O homem que construiu essa biblioteca pública faleceu por volta do ano de 1880 e tinha um grande apego ao lugar, inclusive doando parte de seu dinheiro após sua morte, para que fosse usado em benefício do prédio construído por ele. Essa biblioteca recebe centenas de pessoas mensalmente, e muitas delas relatam já ter presenciado coisas muito estranhas por lá, como livros que caem sozinhos das prateleiras, luzes que se apagam por conta própria, e até mesmo relatos de diversas aparições de fantasmas, principalmente um fantasma conhecido como a Dama Cinzenta, que vaga há muito tempo pelos corredores do lugar. Desde então, visitantes e funcionários dizem já ter visto esse velho fantasma, e alguns dizem até mesmo já ter conseguido registrar essa estranha aparição, não só deste fantasma, mas também de vários outros. Por conta de seus diversos fantasmas, a direção da biblioteca decidiu instalar diversas câmeras pelo prédio, que inclusive transmitem ao vivo 24 horas por dia, para qualquer pessoa que queira se aventurar à procura de aparições sobrenaturais. Mas o que você acha sobre isso? Será que esse lugar é realmente assombrado? Uma equipe de investigadores do paranormal da Itália foram até uma densa floresta, que segundo moradores da região, é assombrada por uma lenda local assustadora. A lenda diz que dentro desta floresta, debaixo de uma árvore específica, há um velho carrinho de bebê abandonado, e que acima dele, há um sino antigo preso em um galho. Os moradores dizem que o espírito de um bebê descansa nesse carrinho, e que se alguém fizer muito barulho próximo a ele, o espírito do bebê irá acordar, e o sino acima do carrinho começará a tocar. Para deixar tudo ainda mais assustador, dizem que quando o sino toca, uma entidade aparece para proteger o espírito da criança, atacando quem quer que tenha acordado. A equipe então viaja até o local da lenda, e não demorou muito até que eles encontrassem o velho carrinho abandonado, e que coisas assustadoras começassem a acontecer. Raga, brilla! Raga, sta brillando! Sta brillando! Sta brillando! Sta brillando! Oh! La campana! La campana! Ma non si sta muovendo più di tanto, eh? Io ero lì, eh?
Io ero lì, quindi adesso? Non si sta muovendo. Ma poco. Ma rumore l'ha fatto, Ti prego, dimmi che è stato il vento. O sino toca. E de acordo com a lenda, o espírito do bebê está acordado, e agora uma entidade está vindo até eles. Alguns membros da equipe estão apavorados, e sentem como se algo estivesse escondido na mata, os observando em silêncio. Só que um deles não está nem um pouco assustado, e decide provocar a possível entidade agarrando o carrinho, e gritando que vai levá-lo para longe. Mas parece que isso não foi uma boa ideia. Come se me la stesse togliendo dalle mani. Me la sta spingendo. Mollala. Io dalla termica non vedo assolutamente niente. Per dirtelo. Mollala. Io dalla termica non vedo niente di strano, raga. Oh, guarda! Si muove! Paolo, te l'ho detto! Si è mosso, aspetta. Paolo, l'hai provocata. L'ho filmata. Ha funzionato! Ok, è qua. Ok. O carrinho se moveu sozinho, bem diante de seus olhos. Eles então começam a ouvir passos de algo correndo à sua volta, e para o terror de todos, isso acontece. Oh, cos'è laggiù? Raga! No. Sei fuori di testa? Raga! Cosa? Vi giuro l'ho vista passare. Ho visto passare qualcosa. Raga, l'ho filmato, sono quasi sicuro. Ho stretto la torcia. Cosa? Raga, è passata una persona laggiù. È passato qualcosa laggiù. Non un animale. Uma figura medonha pode ser vista correndo pela mata, em meio à escuridão. Seria essa a entidade que veio para proteger o espírito da criança. No ano de 2011, houve uma revolução no Egito, onde ocorreram vários protestos, e milhares de pessoas marcharam pelas ruas, para lutar contra diversas coisas, entre elas brutalidade policial, corrupção, e falta de liberdade política. Durante os acontecimentos, um programa de televisão estava transmitindo ao vivo para os Estados Unidos, mas algo além das pessoas nas ruas foi visto na gravação. Uma figura misteriosa de cor amarelada, que parece ser alguém montado em um cavalo, aparece entre a multidão, pouco antes de desaparecer no ar. Quando a filmagem foi transmitida, causou muita agitação e espanto entre os espectadores, que não conseguiam explicar o que estava acontecendo. No entanto, existem algumas teorias sobre essa estranha aparição. Uma delas é que seria apenas uma câmera com mau funcionamento. Outra teoria é que seria a aparição de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Dada a confusão social que estava ocorrendo no país, muitos acreditaram que a figura estranha era um dos cavaleiros, como está profetizado na Bíblia. Já outra, diz que se trata de um anjo, que foi enviado para trazer paz às manifestações. Enquanto alguns dizem o contrário, que não seria um anjo, e sim um demônio, que surgiu para causar anarquia entre as pessoas. Então o que você acha? Seria apenas uma falha na câmera, ou algo ainda mais assustador estava acontecendo? No ano de 1930, um antigo convento localizado em uma província espanhola foi demolido, dando origem anos depois a uma delegacia e tribunais, que foram construídos no local durante a década de 90. No entanto, logo após a demolição do prédio, começaram a circular histórias sinistras de um suposto fantasma, que muitos diziam estar assombrando o lugar. No ano de 1994, um homem que estava fazendo a guarda da construção,
relatou ter visto a figura de um homem velho e um menino, que apareceram de repente descendo as escadas do edifício. Só que quando o homem e alguns de seus colegas de trabalho vasculharam o prédio, à procura dessas duas pessoas, não encontraram absolutamente nada. Após o ocorrido, os guardas não queriam mais ficar sozinhos no prédio durante a noite, então a segurança que antes era feita por pessoas, foi substituída por câmeras de vigilância. Além do relato dos guardas, diversas pessoas que vivem na região, dizem já ter visto e ouvido vozes de crianças, que ecoam pelo lugar no meio da noite. Inclusive vou lhes mostrar um vídeo arrepiante, que foi gravado por uma das câmeras de segurança instaladas no local, onde podemos ver uma figura bizarra, que muitos acreditam ser a aparição do fantasma deste garotinho. Será que esse lugar está realmente sendo assombrado, ou seria algo que pode ser facilmente explicado? O povo das sombras são figuras sombrias que têm sido vistas por pessoas ao redor do mundo há centenas de anos. Estes seres são considerados por alguns como seres espirituais, e por outros como figuras paranormais sombrias que às vezes nos visitam, principalmente durante a noite. Mas entre o povo das sombras, há uma figura que é relatada pelas pessoas com mais frequência, que eles descrevem como uma figura sombria com postura de um homem, com olhos assustadoramente brilhantes, que parece estar usando um chapéu escuro. Na maioria das vezes, essa figura é vista espreitando pelos cantos, também sendo relatadas algumas vezes como responsáveis pela paralisia do sono, e de vez em quando, algumas pessoas conseguem registrar o momento exato de sua aparição. E no vídeo que você vai ver agora, que foi filmado por um investigador do paranormal no Reino Unido, ele afirma ter registrado a aparição deste ser misterioso. Esse vídeo foi feito em novembro de 2020, por uma câmera instalada na sala da casa deste investigador, que ficou completamente espantado ao checar a gravação, e ver que nela, tinha isso. Ou nesse outro vídeo, feito por um rapaz que estava fazendo uma transmissão ao vivo, enquanto alternava o modo de visão de seu Kinect, e em meio a isso, ele acabou presenciando algo assustador. Você acha que essas aparições do povo das sombras seriam de fato algo sobrenatural, ou você teria alguma outra explicação para tudo isso que acabamos de ver? Um rapaz da Indonésia publicou um vídeo arrepiante, onde ele e um colega procuram uma localização específica no mapa, e veem uma aparição aterrorizante,
de uma lenda muito popular em sua região, chamada de Pocong. Eu já falei sobre essa lenda em vídeos anteriores, mas darei um breve resumo para vocês entenderem melhor do que se trata essa lenda assustadora. Os muçulmanos têm uma maneira diferente de enterrar os mortos, pois ao invés de um caixão, eles colocam os corpos enrolados em uma mortalha branca, amarrada pela cabeça com somente o rosto descoberto. Segundo a tradição, a alma do falecido permanece por 40 dias em nosso mundo, e somente após esse período ele se torna livre. Só que caso não haja continuidade após os 40 dias, a lenda diz que a alma não será liberta, passando a assombrar as pessoas, se tornando o que eles chamam de Pocong. Inclusive eu já mostrei em vídeos anteriores diversas aparições de supostos Pocongs. Kita bidik nonton apa benarnya ini benar Berapa hari kecil lah. Subhanallah. Allah Akbar, 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 hilang, Allah Akbar, Allah Akbar. Cuma soal temenan kita yakin aja mari kon iki maning ya. Aja mari kon iki maning. Mereka mau medirnya ya. Nggak tahu kelihatan. Jadi tinggalnya mana banter. Aurora tuh ya. Tinggal ngene iki madan padang lah. Kir corongi. Ya santai lah. Pernah printing ini kok. Kita madan padang tuh nih. Ini. Subhanallah. Tebar nazil. Terkenal. Apa sih gue? Maning. Kayak gimana gini? Bosano. Udah gila. Tapi gue boleh bisa bos. Subhanallah. Astagfirullah. Mas como eu disse no início, o rapaz junto com seu colega, disse ter encontrado uma aparição assustadora de um Pocong, em uma coordenada específica do mapa. Sahih ke tak? Mana? Inilah. Oh itu. Ada merah ke? Kenapa sila? Tunjuk. Ada. Takut. Kita buat dekat. Ui, merah mata. Seria isso mais uma prova de que o Pocong não se trata apenas de uma lenda, e que de fato essa alma penada exista de verdade.
um caçador de fantasmas mexicano, foi até um antigo cemitério local, que dizem ser assombrado por uma bruxa assustadora. Ele então explora o lugar, caminhando entre os túmulos e lápides em silêncio, até que em certo momento, enquanto ele continua sua investigação, algo muito estranho aparece, e o investigador parece que nem sequer tinha notado. Exactamente, es lo que ustedes comentaban haber visto a una persona de rojo. Pero bueno, yo no sé si ya estoy friqueado, qué onda, porque escucho pasos. Quando ele vira para filmar à sua volta, uma figura muito estranha aparece atrás de uma lápide, aparentemente à espreita, se escondendo dele. Sem notar nada de estranho, ele simplesmente continua sua investigação, mas para o espanto dele, de repente em meio à escuridão, isso acontece. Tengo miedo y no quiero mostrarles. No te pases de... A ver, ¿corro? ¿No corro? ¿Qué hago? No te pases, no te pases, no te pases. Voy a dar zoom. Espérame. No puedo mover. Y tengo miedo porque justamente les iba a decir que en la tumba que tengo a un lado izquierdo mío vi algo que se movió. Voy. No. Eso blanco que está ahí no es. Algo aquí. Como una viejita. Aquí. Aquí. Justo iba a comentar eso. Ok. Voy para allá. ¡Ey! Ay, creo que algo se está saliendo aquí de control, ¿eh? No te pases, digo. Uma figura medonha, muito semelhantes a uma mulher, está parada ao lado de um túmulo, encarando o investigador que fica em choque por um tempo.
até sair correndo espantado. Após se acalmar, o rapaz continua perambulando pelo cemitério, novamente andando entre os túmulos à procura de algo assustador. Mas o que ele não esperava é que não demoraria muito para isso acontecer novamente. Está hablando horriblemente, está hablando feo. Escucho su voz. O rapaz ouve lamentos à sua volta, e procura por algo, ou alguém que estivesse o soltando, só que aí ele vê algo que o fez sair de lá rapidamente, correndo até seu carro para ir embora. Confesso que eu não consegui ver nada de estranho no momento em que ele saiu correndo, mas pela sua reação deve ter sido algo aterrorizante. Mas e você? Conseguiu ver o que o assustou tanto? Por favor, deixe nos comentários. Afinal, o que ele viu nesse cemitério teria sido realmente a aparição de uma bruxa? Ou você teria alguma outra explicação para o que acabamos de ver? Formada pelo pai, mãe e suas 5 filhas, a família Perron era apenas mais uma família comum que vivia nos Estados Unidos, até que no ano de 1970, eles decidiram ter uma vida menos agitada, se mudando para uma enorme fazenda. Essa fazenda foi construída no ano de 1736, e tinha pertencido a uma mesma família por várias gerações. No entanto, esse lugar possuía um passado tenebroso, repleto de mortes violentas e misteriosas que ocorreram na propriedade. Inclusive, durante o século XIX, uma das donas da casa era uma mulher conhecida por ser satanista, e por estar envolvida no assassinato de uma criança. Essa mulher foi considerada como uma bruxa, e morreu enforcada em uma árvore do lado de fora da casa. Logo após a família Perron ter se mudado para a nova casa, coisas muito estranhas começaram a acontecer, como objetos que se moviam por conta própria, odores bizarros que eram sentidos no porão, camas que levitavam nos quartos, e até mesmo aparições de espíritos, que vagavam ao redor da casa. Depois de tantas coisas bizarras acontecendo, a família começou a desconfiar que o espírito da suposta bruxa que tinha vivido na casa antigamente, havia possuído a mãe, que tinha começado a agir de maneira muito estranha. Eles então decidiram pedir ajuda ao casal Warren, que tentaram os ajudar por vários anos, porém os ataques à família ficavam cada vez mais intensos, os fazendo tomar uma decisão importante em relação ao que estava acontecendo, que era realizar um exorcismo na mãe possuída. Essa história é tão bizarra e assustadora, que inclusive inspirou um filme de terror lançado no ano de 2013, chamado Invocação do Mal. Só que é nesse momento que o filme se distancia da realidade, pois diferente do longa, o casal Warren não teve sucesso em libertar a família dos acontecimentos sobrenaturais. Por fim, a família Perron continuou vivendo na casa por quase 10 anos, até terem condições financeiras de deixar a casa no ano de 1980, se mudando para bem longe. Um grupo de investigadores do paranormal foi até uma velha capela abandonada, que está localizada em um pequeno vilarejo na Inglaterra, e que dizem ser um lugar extremamente assombrado. Essa igreja foi construída no ano de 1865, e no ano de 1947 ela foi fechada, permanecendo abandonada até hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma aeronave alemã bombardeou uma escola para garotos, tirando a vida de 28 crianças, que foram enterrados em um pequeno cemitério ao lado dessa velha capela, e que está no local até hoje.
Moradores e visitantes que vão até lá relatam ouvir risadas de crianças, e alguns até mesmo afirmam já terem visto aparições dos fantasmas destes garotos, brincando dentro e fora da capela. Também há relatos de outro fantasma assombrando a velha capela, que dizem ser o espírito do antigo zelador do lugar, que após sua morte, permaneceu assombrando a propriedade. O grupo então dá início à investigação durante a noite, e logo coisas estranhas começam a acontecer. Swap you over with that. Someone just pulled my jacket. No. Yeah. I wonder why you moved a bit quick then. Maybe I should go over there. Um dos integrantes sente como se alguém tivesse puxado sua jaqueta, o deixando bem assustado, mas por algum motivo a câmera não conseguiu captar esse evento assustador. Mais tarde eles entram na capela e decidem tirar algumas fotos no interior do lugar. Só que ao olhar para as fotos, eles ficaram completamente chocados, pois em algumas delas, tinha isso. Okay, Phil, if you point your camera down to the floor, let's take a picture of that. That was strange, that one was all blurred. Point your camera to the floor, Phil. A bit further. Don't move, Phil. Something's not right. Figuras sombrias aparecem ao lado dos investigadores. Seriam essas figuras sombrias o fantasma de um dos garotos falecidos, e também do velho zelador. Há um tempo atrás, eu mostrei para vocês um caso assustador, de moradores que vivem na Malásia, e que estavam ouvindo batidas misteriosas na porta de suas casas, mas quando iam checar para ver quem era, não encontravam absolutamente nada. Muitos disseram que estes vídeos mostrados anteriormente eram falsos. Só que após pesquisas sobre o assunto, descobri que isso de fato ocorreu, sendo relatado por diversas pessoas de estados completamente diferentes, onde elas relatavam que esse misterioso ocorrido estava de alguma forma relacionado ao sobrenatural. Oh, Ricardo, olha ali, pô. Essas batidas misteriosas foram amplamente divulgadas pelo país, tanto em jornais impressos, quanto em noticiários de televisão. Só que após um tempo,
Tudo isso se tornou cada vez mais bizarro, quando moradores do país vizinho, as Filipinas, começaram a relatar ocorrências muito semelhantes a que estavam acontecendo na Malásia, onde batidas misteriosas nas portas de suas casas estavam sendo ouvidas tarde da noite. May tawa sa inyong balay! Agora isso não foi atribuído a algo sobrenatural, e sim a algo bem diferente. Pois testemunhas afirmaram que as batidas eram feitas por membros de uma seita perigosa, que estavam indo de casa em casa, com a intenção de fazer mal às pessoas desavisadas que abrissem suas portas. Logo diversos vídeos começaram a circular pela internet, onde podemos ver homens armados andando pelas ruas, procurando pelos membros dessa tal seita macabra, só que ninguém foi encontrado. Mas isso ficou ainda mais estranho, pois algumas pessoas disseram que os membros deste culto assustador pareciam ter estranhos poderes sobrenaturais, que os permitiam desaparecer e reaparecer quando quisessem. O ocorrido foi tão sério, que a polícia local abriu uma investigação à procura dos membros desta seita misteriosa, só que mais uma vez ninguém jamais foi encontrado. Mas o que você acha sobre isso? Será que esses ocorridos estranhos estariam de alguma forma relacionados ao paranormal? Ou você teria alguma outra explicação para tudo isso que acabamos de ver? Uma mulher notou que em todas as manhãs quando ela acordava, estava coberta por hematomas e ferimentos estranhos em seu corpo. Então ela decidiu deixar uma câmera gravando durante a noite, para tentar descobrir o que estava acontecendo, enquanto ela dormia. No dia seguinte, ela assistiu à gravação, e foi isso que ela viu. Surpreendentemente, ela descobriu que no meio da noite, seu corpo tinha levitado misteriosamente sob a cama. E mesmo que pareça ser uma montagem, ou até uma cena tirada de um filme de terror, a gravação é verdadeira. Uma casa foi construída na Flórida há mais de 100 anos. Por um casal que era muito abusivo com relação aos seus empregados. Uma empregada que havia sido maltratada, presenteou o filho do casal, com um boneco de pano costurado à mão. Para que fosse seu amigo e companheiro por toda a sua infância. O garoto empolgado, deu o seu primeiro nome para o boneco, e a partir daquele dia, o boneco foi chamado de Robert. Logo o garoto começou a conversar com o boneco Robert como se estivesse vivo,
e o culpava pelos acidentes em torno de sua casa. Seus pais pensavam que era apenas o garoto fazendo travessuras, mas logo ficaram preocupados, pois acontecimentos inexplicáveis começaram a acontecer. Vários objetos se moviam sozinhos. Risadas eram ouvidas vindo do brinquedo, e algumas pessoas até o viam olhando para eles pela janela. Quando seus pais morreram, o garoto herdou a casa. Já adulto, ele encontrou o boneco no sótão, onde havia sido trancado anos atrás, e o colocou em um quarto, sentado em uma cadeira. Várias pessoas alegaram ter visto brinquedos se movendo de sala em sala, e crianças locais tinham medo de passar perto da casa e ver Robert acenando para eles. Anos depois, após a morte de Robert, a casa foi vendida para uma nova família. E o boneco Robert foi incluído na venda. Os novos proprietários afirmaram que o boneco era realmente assombrado, e depois de anos ouvindo passos e risos estranhos vindo do sótão, onde o boneco foi mantido, doaram o brinquedo para um museu da cidade. Funcionários do museu dizem que Robert se move durante a noite, e que já ouviram o som de alguém bater no vidro da caixa onde o boneco se encontra, e viram a mão dele pressionada contra o vidro. Ao lado de Robert, estão centenas de cartas estranhas, onde a maioria são presentes, ou pedidos de desculpas. Muitas pessoas tiveram um grande infortúnio, ou acidentes trágicos após tirarem fotos do boneco sem pedir permissão. Então enviam as cartas pedindo desculpas, acreditando que assim termine com o que eles acreditam ser uma maldição. Neste vídeo de 2011, gravado durante uma visita ao museu, algumas pessoas dizem que o boneco Robert pode ser visto piscando. O mais intrigante sobre isso é que a pessoa que fez a gravação nem sequer havia notado o movimento do boneco, que foi apontado apenas pelas pessoas que assistiram o vídeo. Obrigado por assistir a mais um de nossos vídeos. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Ah, e claro, os links das gravações mostradas no vídeo de hoje estão abaixo na descrição. Vejo vocês na próxima semana.